Rádio Aparecida. A boa música está no ar. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, estamos iniciando a segunda e última parte do programa Encontro DX e para falar do Rádio Digital Mundial, eu chamo meu amigo Francisco Brassini. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dando prosseguimento à nossa série especial, falando das emissoras que adotaram a tecnologia DRM e quais os benefícios que elas tiveram com a sua implementação. A Rádio França Internacional, também conhecida como RFI, é uma emissora pública francesa com sede em Paris e tem por finalidade transmitir a sua programação ao mundo estrangeiro. A atual estrutura da emissora é do ano de 1975, mas as origens da emissora remetem à criação da rádio pós-colonial, que foi fundada em 1931. A RFI é uma emissora governamental que transmite notícias para o mundo todo em francês e outros 15 idiomas, contando com mais de 400 correspondentes espalhados pelos 5 continentes. Desta forma, os jornalistas da RFI e sua rede de correspondentes oferecem aos ouvintes e telespectadores informações abertas ao mundo e à diversidade de culturas e pontos de vista, através de jornais, reportagens, programas e debates. A Rádio França Internacional teve a sua primeira transmissão na tecnologia Digital Rádio Mundial, reportada no ano de 2005, na frequência de 3.965 kHz, a mesma frequência que é utilizada pela emissora até os dias atuais. Esta emissão é uma das poucas que ocorre 24 horas por dia, de segunda a domingo, até o presente momento apenas no idioma francês, com a potência de 1 kW, desde a ilha de Sodom. Vamos acompanhar um trecho gravado no dia 21 de junho de 2020, através de um SDR do norte da Inglaterra, que pode ser localizado no site sdr.hu. Regarder l'année 2020 avec perplexité, c'est une année où on demande aux artistes de se réinventer avec des scènes fermées, des festivals annulés, la pandémie. Cela dit, avant ça, il y avait quand même l'arrivée de l'Internet et des plateformes de diffusion. On peut dire que le métier de musicien a changé. No final do ano de 2011, a Rádio França Internacional, em parceria com a Teledifusão Francesa, instalaram um transmissor DRM na Guiana Francesa, com a finalidade de divulgar a tecnologia ao Brasil. A transmissão contava com a programação da Rádio MEC e, além de áudio digital de alta qualidade, transmitia imagens referentes à vindoura Copa naquela época de 2014. Outro interessante projeto realizado pela RFI foi o DRM SmartCast. Com a tradução Transmissão Inteligente em DRM, este projeto, que pôde ser captado até o ano passado, tem por finalidade levar as informações meteorológicas às embarcações militares que estão navegando na costa francesa. Desta forma,
levando alta qualidade de áudio e precisão das informações para os marinheiros. De acordo com Carlos Accari, brasileiro e um dos diretores da Rádio França Internacional na França, o transmissor que foi utilizado para os testes de transmissão ao Brasil agora se encontra na teledifusão francesa e, se houver mais algum interesse do Brasil realizar um teste novamente, ele estará em condições de ser utilizado, mediante a uma solicitação para a emissora. Esta informação foi oriunda de uma conversa que tive com Carlos Accari na França em dezembro de 2017. Na ocasião, ele também informou que a empresa RF Mundial está em condições de auxiliar empresas brasileiras fabricantes de transmissores para desenvolverem tecnologias em cooperação visando a produção de transmissores na tecnologia digital rádio mundial. Bem, amigos, acabamos de ouvir a respeito de mais um importante país que vem desenvolvendo com sucesso a tecnologia DRM. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Ouvimos Francisco Brassini falando do DRM, o rádio digital mundial. Como eu costumo